Aí, ó, professor Lustosa, conforme prometido, combinado e acordado, 5 questões, banca Instituto AOCP, olhando ali para o concurso do TJ do Paraná, né? A gente vai resolver questões de todas as bancas, por assim dizer, né? Uma banca por dia, segunda a sexta, os dias fixos, né? Segunda CESP, quarta FGV-FCC, sexta VUNESP Gran Rio, terça das bancas regionais e quinta das bancas locais. E assim a gente vai, olhando para os concursos, olhando para as matérias e vamos resolvendo aí 5 questões para a gente ir pincelando o nosso conhecimento e vendo como as coisas acontecem da forma que elas acontecem. Tamo junto? Então, aproveita antes da gente começar a resolver nossas questões para curtir, compartilhar e comentar, fazer o CCC para nós e vamos junto aí então para mais 5 questõezinhas. De olho na tela, 5 questões de matemática aí, raciocínio lógico, banca Instituto AOCP. Ali a gente já vê, em um departamento do Ministério Público, um colaborador consegue disparar em 20 minutos 60 e-mails. Se ele mantiver a mesma proporção, é correto afirmar que... Então, peraí, em 20 minutos, 60 e-mails. As alternativas me trazem 50, 60, 40, 30, 10. Vamos botar 30? Observe que de 20 para 30 é vezes 1,5. 20 vezes 1,5 dá 30. Se eu tenho a mesma proporção, se eu multiplicar por 1,5, 60 vezes 1,5 é 60 mais 30, daria 90. Aí ele fala em 30 minutos, 140. Está errado? Não é. Vamos então pensar no próximo valor, que é o valor de 40. E aí de 20 para 40 é vezes 2. Então, se eu seguir a mesma proporção, de 60 vezes 2, eu chego em 120. E aí ele diz que em 40, 140. Também está errado. Vamos então agora para 50. E de 20 para 50 é vezes 2,5. É o dobro mais a metade. E aí, seguindo a mesma proporção, 60 vezes 2,5, 60 vezes 2 é 120. A metade de 60 é 30. 120 mais 30, 150. E aí aqui ele diz, em 50 minutos, enviará 150 e-mails. Então, olhando por esse prisma e por essa óptica, uma questãozinha de matemática bem filezinho, de proporção, do mesmo tanto que um aumenta, o outro aumenta, já que, né, trabalha em proporção direta, mais tempo, mais e-mails, pelo menos a gente também tem que ter essa visão, né? Se ele está trabalhando por mais tempo, ele consegue ver mais e-mails. E assim vai. 2. As proposições são sentenças declarativas, não sendo exclamativas nem interrogativas, que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Desta forma, a partir de 2 proposições P e Q, é possível formar uma nova proposição, denominada conjunção, representada por P e Q, que também pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessas informações, nos conhecimentos de raciocínio lógico e matemático, assinale a alternativa correta. A conjunção P e Q será verdadeira se P for falso e Q for verdadeiro. Está errado. O E, P e Q, só é verdade se tudo for verdade. Presta atenção nesse bizuzinho. O E, conjunção, proposição composta por E, aí eu falo só o E, mas quando eu falo E, é a proposição composta por E. Quando eu estou falando de proposição de raciocínio lógico, o E é a proposição composta por E. Ele só é verdade se todas as proposições que estão ali nele forem verdade. Então eu preciso, para ser verdade, que P e Q seja verdade. Aí ele diz na letra B, a conjunção P e Q será verdadeira somente se uma das proposições for verdadeira. Não, eu preciso que as duas sejam. Letra C, a conjunção P e Q será verdadeira se ambas as proposições forem falsas. Não, o contrário, se ambas forem verdadeiras. Letra D, a conjunção P e Q será verdadeira se ambas as proposições P e Q forem verdadeiras. Opa, resposta certa para a alternativa de letra D. Bem, querido. Suave. 3. A proposição que afirma Augusto é analista do Ministério Público ou Walter não é um procurador-geral da República. É logicamente equivalente. Opa, tem um ou. O ou se equivale ao ou, se eu só trocar de lugar, né? Ou se equivale ao se então. Se eu negar uma das proposições, trocar o ou pelo se então e mantiver a outra. Presta atenção. Eu tenho essa equivalência aqui, ó, do se então para o ou. Nega o antecedente, troco se então por ou, mantenho o consequente. Aqui na letra A tem um se e somente se. Se e somente se não é equivalente ao ou.
Aqui na letra E tem um E. Um E também não é equivalente ao O. Então, esquece. Tá certo? Esquece, esquece, esquece essas duas. E aí sobrou as letras B, C e D do Si. Então, assim, ó, eu vou chamar de Augusto ou Walter. E aí eu vou trazer para cá. Aqui eu já passei para você a regrinha. Vou botar ela ali do lado para a gente não esquecer. A, então B. A, então, vou até botar como P e Q para você não achar que é o A lá do Augusto, né? P, então, Q equivale a não P ou Q. Não é isso? E aí vamos trabalhar A, O, W. Então, professor, ele está no OU. Ele não está no então. Não tem problema. A regra é a mesma. A regra é a mesma. E aí só preste atenção que aqui diz que Augusto é e aqui diz que Walter não é. Então, represento assim, não W. E aí, trocando o ou pelo se então, eu vou negar uma, ou seja, não há, e vou manter a outra, não W. E leio assim: se Augusto não é analista do Ministério Público, então Walter não é procurador. Aí aqui, se Augusto é, opa, não é a letra C. Agora vamos ver a letra, não é a letra B, perdão, letra C. Se Augusto não é analista, então Walter não é, opa, também não deu. Tá, professor, então tá com problema aí? Tá não, não tá com problema. Você só não lembrou que P, então, Q, também faz uma equivalência do tipo troca e nega. Você só não lembrou. E aí, de si para si, eu posso trocar e negar. E aí aqui eu vou ler que se Walter é procurador, então Augusto é analista, olhando para cá. E aqui vem dizendo, se Walter é procurador, então Augusto é analista. E a minha resposta está na letra D. Bem, querido. Com um pouquinho mais de trabalho, aplicando as regrinhas da equivalência do ou e do se então, do ou com o se então e do se então com o se então, um pouquinho mais trabalhosa, mas eu chego na resposta. Também. Tá lá. Próxima, considere as seguintes cidades que são capitais dos estados brasileiros: Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Com base nos valores lógicos das premissas das proposições denunciadas a seguir, é correto afirmar que a única proposição com valor lógico verdadeiro. Beleza, Curitiba, capital da onde? Ah, professor, não sei. Deveria. Paraná. Não é obrigado a dizer. Florianópolis, capital da onde? Ah, não sei, professor, Santa Catarina. Porto Alegre, capital da onde? Rio Grande do Sul. Tenho que saber? Tem. Meio senso comum as capitais dos estados brasileiros, né? Você, com mais de 18 anos, tendo passado pelo ensino médio, minimamente, né? E aqui não é uma crítica, não estou brigando nada, só estou falando, saber as capitais dos estados brasileiros. E aí ele quer o que é verdade. Curitiba é a capital do Paraná. Ok, verdadeiro, né? E Florianópolis não é a capital de Santa Catarina. Falso. Verdadeiro e falso dá falso. O E, para ser verdade, precisa que todas sejam verdadeiras. Se Curitiba é a capital do Paraná, verdadeira. Então Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul. Falso. Verdadeira, então falso. É o único caso que o sim, então é falso. Quando o antecedente é verdadeiro, a primeira, e o consequente ali, a segunda, é falsa. Então é falso. Curitiba é a capital do Paraná, verdadeiro, e Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul, falso. Ou Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, verdadeiro. Agora a gente tem que fazer por partes. Verdadeiro e falso ou verdadeiro. No e e no ou não existe prioridade. Então, via de regra, eu resolvo quem vem primeiro. Verdadeiro e falso dá falso. Ou verdadeiro, né? Que aí eu pego aqui ou verdadeiro, falso ou verdadeiro. O ou só é falso se tudo for falso. Se uma das proposições do ou for verdade, o ou é verdade. Então já deu na letra C. Aqui deu verdade. Mas eu vou provar as outras para a gente entender. Curitiba é a capital do Paraná, verdadeiro. E Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul, falso. Ou Porto Alegre é a capital de Santa Catarina, falso. E aí tem um e aí tem um ou. E aí, entre o e e o ou não tem prioridade, faz quem aparece primeiro, verdadeiro e falso dá falso. Ou falso, agora olha, falso ou falso, é o único caso em que o ou é falso. Então, a letra D é falsa, está errada. Lembrando que ele pediu uma que tenha valor lógico de verdade.
E a letra E, também para mostrar que está errada, se Florianópolis é a capital de Santa Catarina, é verdadeiro. Então Porto Alegre não é a capital do Rio Grande do Sul, falso. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. V então é F, o único caso que o C então é falso. Letra E também é falsa, então está errada. Certo? Que a letra C já estava certa, não tinha como a letra E ser certa. Pegou? E a ultimazinha aí, querida, considere as seguintes proposições. O gabinete do advogado está fechado. P, né? Que o ventilador está ligado. Então a proposição, o gabinete do advogado não está fechado, não P, e o ventilador não está ligado, não Q, assumirá um valor lógico de verdade se. Então assim, ó, eu já vou pegar o que a questão me disse. E aí eu vou me lembrar que no E, para ser verdade, eu preciso que as duas informações sejam verdadeiras. Então, não P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Só que se não P é verdadeiro, quer dizer que P é falso, porque a negação muda valor. E se não Q é verdadeiro, quer dizer que Q é falso, porque a negação muda valor. Então, dentro de possibilidades, eu vou ter que ter não P e não Q verdadeiros ou P e Q falso. Vamos atrás. Não P falso e não Q falso. Está errado. É não P verdadeiro, não Q verdadeiro. P falso e Q falso. Opa, tá certo, a letra B. Se P for falso e Q for falso, as suas negações são verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro da verdade. P é verdadeiro e não P é verdadeiro. Vixe, agora ele botou as duas juntas, né? A mesma proposição, P e não P, tá louco? É contraditório já a letra C. Letra D, P é falso, ok, não Q é falso. Não, Q também tem que ser falso. Já está lá na letra B, estou só justificando. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Não. Não P seria verdadeiro e não Q seria verdadeiro, mas P e Q é falso na letra B. Fechou? Querido? Ó, pode olhar aí. 5 questõezinhas bem queridas, Banca Institutal CP, dentro do que aparece nos editais, né, de modo geral. Né, essa prova, por exemplo, essas questões são do MP do Rio Grande do Sul, questões desse ano, todas 2025, então você viu ali um jeito do que, inclusive, se eu pensar no TJ Paraná, MP Rio Grande do Sul, Judiciário, são questões que podem estar muito ali parecidas, né? E aí eu dei aqui uma pincelada, mostrei para você até muito mais de lógica e lógica de proposição, né, dentro do que, inclusive, do que está no edital, bem queridas as questões, aquela de matemática, proporçãozinha também muito legal, dentro do que a gente tem ali, pelo que a gente tem, e agora, ó, continua, vamos, amanhã, Banca FCC, amanhã a gente vai fazer Banca FCC, na quarta passada, quando a gente começou o projeto, a gente fez Banca FGV, então na quarta, como é da quarta da FCC e da FGV, vou sempre dar uma mesclada entre FCC e FGV. Então, vamos colocar questões da FCC. E assim a gente vai trabalhando. Na quinta, a gente vai colocar a banca que vai fazer a prova da Polícia Civil do Ceará. Pode ser de Ceará, né? Pegando o sotaque de Ceará. Você é de Ceará, né? Do Ceará. Vamos botar lá 5 questõezinhas, né? Já que a prova, inclusive, é no próximo domingo ali. Não é isso? E, ó, vamos girando a roda. Vamos girando a roda. Vamos fazendo acontecer. Nós estamos aqui. Com você, por você, para você. Até sempre. Inclusive. Só vamos. Tamo junto? Muito obrigado. Bons estudos. Vamos para cima. E é isso aí.